Olá equipe, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal Descomplicando Geriatria. Escolhi um tema que eu acho que vai ser muito útil para o vídeo de hoje, que é como aproveitar bem uma consulta médica. Por que eu acho que esse tema é importante? Eu vejo alguns pacientes que vêm se consultar muito ansiosos para resolver um problema que os incomoda bastante e, na verdade, eu percebo que às vezes eles se perdem e não aproveitam bem o tempo da consulta. Então, eu pensei num guia para ajudar você a extrair o máximo do melhor que você puder de uma consulta médica. Então, se esse conteúdo é importante para você, compartilhe ele com algum amigo, não esqueça de seguir esse canal e ativar as notificações. Vamos lá. Concorda comigo que toda vez que você vai passar por algo muito importante na sua vida e que você sabe o dia e a hora que vai acontecer, você se prepara para isso? Veja, por exemplo, se você for fazer uma entrevista de emprego, se você vai comprar uma casa e assinar um contrato, se você vai comprar um carro e vai ver o carro que você está pensando em comprar ou vender o seu, se você vai fazer um negócio, concorda que você se prepara para isso porque é algo importante? Eu acho que a maioria de nós entra no Google e pesquisa um pouco o que é importante sobre aquele assunto, o que eu preciso saber para fechar aquele negócio, o que eu devo olhar para comprar um carro novo. E muitas vezes eu acho que a gente até anota para não esquecer. Pois é, o que eu quero que vocês façam é encarar a consulta médica da mesma maneira que vocês encaram qualquer evento muito importante de vida que você sabe que vai acontecer com você. Você tem que se preparar. Então, imaginem que essa preparação envolve muito entender como o médico vai te ajudar. Então, como é que eu tenho uma consulta estruturada na minha cabeça para tentar resolver o seu problema? Imaginem que o geriatra ele vive de consultar as pessoas. É assim que eu obtenho a minha renda. E para que eu consiga ter cada vez mais pacientes, eu preciso que o meu paciente melhore, porque senão ele não volta. Porque senão ele não fala para os amigos, ele não me indica para outras pessoas. Então eu tenho todo o interesse que meu paciente melhore. E para isso eu tenho uma estrutura de atendimento que eu aprendi na minha formação como médico e que você tem que conhecer para que você use isso da melhor maneira também. Você, paciente, estou falando com você, né? Bom, então imagine que o médico ele vai começar a sua consulta tentando entender qual é o maior motivo de você ter ido ao consultório dele. A gente chama isso na medicina de queixa principal e duração. Então você pode falar 1 milhão de coisas ali, contar 1 milhão de histórias, mas eu estou tentando entender qual é o maior problema que você tem que te levou até o meu consultório, qual é a maior dor, qual é a sua maior preocupação. Porque é nisso que eu vou focar para te ajudar. Então, se antes da consulta você pensar nisso e escrever isso num papel, né? Eu estou indo no médico porque eu estou preocupado com o meu fígado, por causa do meu joelho, porque eu tenho uma dor de cabeça, porque eu estou caindo, porque eu estou esquecido. Esse é o maior motivo de você ir no médico. Então, escreva isso no papel. E escreva há quanto tempo isso está acontecendo. Porque o grupo de doenças que causa esquecimento há um mês é completamente diferente do grupo de doenças que causa esquecimento há 5 anos. As doenças que causam dor no joelho há 1 semana são completamente diferentes das doenças que causam dor no joelho há anos. Então eu preciso saber há quanto tempo você está sentindo aquilo. Faz desde o casamento do fulano. Gente, isso não vai me ajudar. Se você puder me dizer há quanto tempo, de uma maneira que eu entenda, isso já abre uma série de gavetas de raciocínio na minha cabeça, como clínico, né? Então, minha queixa principal e minha duração. Eu vou ficar tentando tirar isso de você o quanto antes na consulta para eu entender por que você veio e você pode já vir com isso escrito para que a gente otimize essa consulta. Depois que eu entender qual é o motivo de você vir na consulta, eu vou querer entender o máximo possível sobre esse problema que você contou. Então, na medicina a gente chama de História da Moléstia Atual, ou HMA. Então, na prática, eu vou perguntar tudo sobre a sua queixa principal. Eu quero entender quando ela começou, qual é a intensidade dessa queixa. Então, se é uma dor, quanto é essa dor de 0 a 10, quanto ela estava mês passado, quanto ela está agora. Eu vou querer entender quais são os fatores que pioram o que você está sentindo e que melhoram o que você está sentindo. Eu vou querer saber quais são os fatores que influenciaram o início desses sintomas. Eu fiquei ruim depois de um falecimento, eu fiquei ruim depois de um acidente.
Eu vou querer entender as relações desse sintoma com outros problemas que você já tinha de saúde. Então, em suma, você precisa me contar tudo sobre aquilo. Então, se a sua queixa é memória, ou se você está levando alguém ao consultório por causa da queixa de memória, o máximo de informações possíveis. O que a pessoa esquece, é antiga, mais memória imediata. Então, enriqueça ao máximo possível a sua queixa. Escreva isso no papel. De novo, eu falo isso para vocês. Essa é uma dica forte. Em terceiro lugar, eu vou querer saber qual é a sua história pessoal de saúde. A gente chama na medicina de antecedentes pessoais. Eu quero saber se você já tem alguma doença, se você é hipertenso, diabético. Eu quero saber se você já fez alguma cirurgia. Eu preciso saber se você já foi internado. Eu preciso saber se você tomou vacinas ou não tomou vacinas. Eu preciso entender os seus antecedentes pessoais. Se já aconteceu alguma coisa parecida no passado, por exemplo, uma queixa principal de depressão, e aí você me conta que é o terceiro episódio da vida de depressão que você tem. Então, todos os seus antecedentes pessoais. E nesse momento, faz parte dos antecedentes pessoais, pelo amor de Deus, a sua lista completa de remédios. Eu preciso saber quais são todos os remédios que você toma. O nome, a dose e o horário de todos os remédios que você toma. Pelo amor de Deus, não vem me falando que é um comprimido branquinho com risco no meio. São todos assim, quase. Ou um pouquinho coloridos, mas não adianta. A gente não sabe a cor do comprimido, a gente que é médico. Eu preciso do nome, da dose e do horário de todos os remédios que você toma. Sabe por quê? Para eu não te passar um remédio que você já está tomando. Para eu não te passar um remédio que você não pode tomar com o remédio que você usa. Para eu ver se algum remédio que você toma é a causa do seu problema. Veja, não tem como fazer uma consulta de geriatria sem eu saber todos os remédios que você usa. Isso é muito importante. Então, antecedentes pessoais. Terceiro momento de uma consulta. O quarto momento importante da história clínica que vai me fazer te ajudar é entender a sua história familiar. Então, seu pai teve alguma doença, sua mãe, seus irmãos, tem alguma patologia relevante na sua família? A gente sabe que Alzheimer tem uma importância genética, que vários tipos de câncer têm uma importância genética. Morte cardiovascular precoce, antes dos 55 anos, é um fator de risco para vários problemas. Então, eu preciso entender quais são os problemas de saúde mais prevalentes na sua família. Então, esse é o quinto momento da consulta. O sexto momento da consulta é eu examinar você. Então, até agora você levou tudo isso pronto. Aí chegou o momento de eu te examinar. Então, eu tenho uma sequência para te examinar, mas leve anotado algumas condições que você gostaria que eu olhasse, para não ter perigo de eu não ver. Então, assim, eu vou ver a sua pressão obrigatoriamente em toda consulta, eu vou ouvir seu coração, eu vou examinar o seu pulmão, eu vou olhar alguma lesão de pele, eu vou procurar algum problema abdominal, eu vou olhar o seu ouvido, eu vou olhar a sua garganta. Dependendo do que você me contar, eu vou direcionar o meu exame para procurar algum problema em você. Eu vou pegar meu ultrassom portátil, vou fazer um ultrassom para ter uma noção do tamanho da sua próstata, por exemplo, exato, peso, grama, se tem nódulo, se não tem. Então, eu vou te examinar. O sexto momento da consulta seria olhar os seus exames. Sim, pode trazer os seus exames na consulta. Alguns pacientes têm vergonha ou medo de trazer exames que foram feitos com outros médicos em outros momentos da vida. Nossa, isso é um tesouro para mim na consulta. Eu preciso olhar os seus exames. Ah, mas alguém já viu a minha ressonância e falou que não tinha nada. Não interessa, traz para eu ver. Eu não sei quantas vezes eu já peguei uma ressonância que alguém falou que não tinha nada e tinha alguma coisa importante que resolvia toda a história do caso. Traz, pode trazer. Se for uma pilha de exame, bota tudo num carrinho, traz aqui, vamos olhar isso juntos com calma, porque eu preciso... essa história ela é valiosa para mim. Mesmo que eu peça alguns exames de novo, poder comparar eles com exames antigos melhora muito a minha chance de entender o que você tem. Aí nós vamos para o sétimo momento da consulta, que é quais são as hipóteses diagnósticas. É assim que a gente médico pensa. Ah, eu acho que essa queixa pode ser essa doença, essa doença, essa doença, essa doença, essa doença. Eu tenho lá uma série de possibilidades na minha cabeça. E com base nessas possibilidades, eu vou pedir exames para comprovar esse diagnóstico. Talvez eu já consiga começar algum tratamento só com base no que nós conversamos, e eu te examinei, eu te ouvi, os exames que você já trouxe, mas provavelmente vai ser no nosso retorno, quando você voltar com os exames que eu pedi, que eu vou entender melhor o seu diagnóstico para poder te medicar melhor, certo? Então, para resumir, antes de ir numa consulta médica,
pega um papel ou pega seu celular, anota o que você está sentindo, as informações mais importantes sobre essa queixa principal, as suas outras queixas, as doenças que você já teve, os remédios que você já toma, os antecedentes importantes da sua família de saúde, alguma coisa que você não quer deixar de mostrar quando o médico te examinar. Leva tudo isso esquematizado, como você vai preparado para qualquer grande momento da sua vida em que tudo pode mudar, em que você pode fazer um bom ou um mau negócio, passar ou não numa entrevista de emprego, conseguir ou não um cargo desejado. A consulta médica é importante dessa maneira. Tudo bem? Então, escrevam aqui suas dúvidas nos comentários. Se esse vídeo foi legal, mais uma vez peço que você encaminhe para alguém para ajudar muito no crescimento do nosso canal. E tchau!